Eu sou Ian Couto Soares e vou dar aula sobre, agora, componentes fortemente conexos em digrafos. Então, antes eu estava falando sobre grafos, né? Onde as arestas não são direcionadas. Agora é um digrafo, que como todos já conhecem, as arestas são direcionadas. Então, se eu tenho uma aresta de U para V, não quer dizer que tem uma aresta de V para U. Mas eu posso ter também. Certo? Vamos começar sem falar de componentes fortemente conexos e falar sobre ordenação topológica. Uma ordenação topológica de um digrafo D, eu chamo de grafos de D em geral, e D igual a VA, né? V é o conjunto de vértices, A é o conjunto de arestas. Aqui são pares ordenados, ou seja, a aresta vai de U para V, tem ordenação. Então, uma ordenação topológica. O que é uma ordenação topológica? Uma ordenação topológica é uma função dos vértices nos inteiros, tal que se a aresta UV pertence, se tem uma aresta UV em A, então L de U menor do que L de V. O que isso quer dizer? Isso é como se você meio que ordenasse os vértices e daí você coloca eles aqui, tem a linha dos números, você coloca eles na linha de forma que todas as arestas vão para a direita. Então, se tem uma aresta aqui, quer dizer, se tem uma aresta de U para V, quer dizer que o U está antes do V. Beleza? Pode ter mais de um cara com o mesmo... Pode ter vários caras com... Se isso aqui fosse 3, por exemplo, pode ter vários caras que o L deles é V. L deles é 3. L é uma função. Mas sempre uma aresta vai sempre para a direita. Não tem nenhuma aresta que faz assim, fica no mesmo, nem volta. Beleza? Quando um digrafo tem uma ordenação topológica, um digrafo tem uma ordenação topológica L, C e somente C, ele é acíclico. Ou seja, ele não tem ciclos. Como prova isso? É bem fácil. Quer dizer, é razoável. A ida é, se ele tem uma ordenação topológica, então todas as arestas vão para a direita. Então, com certeza não tem um ciclo, porque se tem um ciclo, quer dizer que você tem que ir para um cara e voltar para ele mesmo. Mas se você voltar, você tem que voltar para a esquerda. Mas não existem arestas de tal tipo. Então, se ele tem uma ordenação topológica, ele é acíclico. Então, é trivial. Se a volta é mais difícil. Se ele é acíclico, então ele tem uma ordenação topológica. Como você faz? Como ele é acíclico, existe um vértice que tem grau de entrada zero. O que é grau de entrada, né? No grafo normal tem o grau, que é quantas arestas saem dele. Num digrafo tem grau de entrada e grau de saída. Quantas arestas saem dele e quantas arestas entram nele. Existe algum vértice que tem grau de entrada zero. Por quê? Se ninguém tivesse grau de entrada zero, quer dizer que sempre você pode continuar seguindo um caminho. Você pode sair desse cara, ir para um outro cara, ir para um outro cara, ir para um outro cara. Na verdade, voltar. Você está num cara, se o grau de entrada dele não é zero, quer dizer que você pode voltar para um outro cara. Mas então você pode voltar para outro cara, porque o grau dele também não é zero. Você pode continuar fazendo isso, uma hora você vai repetir um vértice. Na hora que você repetir um vértice, quer dizer que tinha um ciclo aqui. Então, se ele é acíclico, ele tem um cara com um grau de entrada zero. Se ele tem um cara com um grau de entrada zero, quer dizer que não entra nenhuma aresta entra nele, mas pode sair arestas dele. Então, o que você faz? Você fala que o L dele é zero. E agora você tira ele do grafo e constrói a ordenação topológica para os outros caras. Só que agora começando do L de 1. Entendeu? Você fala que ele é zero. Daí você tira ele do grafo. O grafo continua cíclico, porque já que ele não tinha ciclo, você tirou um cara, ele continua cíclico. Então agora você pode pegar outro cara com grau de entrada zero e tirar. Agora você dá o nome 1 para ele. Agora você pega outro cara com grau zero, tira, dá o nome 2. Esse é um jeito de construir uma ordenação topológica, se você sabe que esse grafo é acíclico. Beleza? Beleza? Ok. Certo. Só que a gente quer expandir essa definição para coisas que não são só grafos acíclicos, né? De grafos acíclicos. Porque nem todo digrafo é acíclico. Então o que você fala? Você fala de uma ordenação pré-topológica. Antes era topológica, agora é pré-topológica. É tipo uma ordenação topológica mais fraca. Então, L agora é uma ordenação pré-topológica se ela é uma função de V para Z, tal que se... Agora é uma condição diferente.
se L de V é maior do que L de U e U atinge V, não, e V atinge U, essa notação é para atinge. Quer dizer que você consegue chegar de V até U passando por uma ou mais arestas. Ou 0 ou mais arestas. Então, não necessariamente é uma aresta de V para U, mas se V atinge U, então U atinge V. Ou seja, se você tem dois caras, você até pode ter arestas que voltam, por exemplo, essa aqui. Pode existir essa aresta, mas se tem uma aresta para trás, você sabe que com esse cara você consegue chegar nesse cara de algum jeito. Entendeu? Você coloca eles numa reta, agora sempre que tem uma aresta para trás, você sabe que tem um jeito de chegar na frente de novo. Então isso é uma ordenação pré-topológica. Parecida com a topológica, mas mais fraca. Primeira coisa, como fazer uma ordenação pré-topológica agora? Depois de você fazer uma DFS, agora a gente vai usar aquilo que a gente estava ignorando na última aula, que era o F. Quando você faz uma DFS, você guarda três coisas para cada vértice U. D de U, tempo de descoberta. F de U, o tempo de finalização. E low de U. Que agora vai mudar um pouquinho porque é de grafo, mas daqui a pouco eu falo disso. Então, F de U é o tempo de finalização, é o tempo que acabou a DFS dele. Se você faz uma DFS, menos F é uma ordenação pré-topológica. Beleza? Vou mostrar isso. Então, se você pegar a ordem inversa, que você acaba os seus vértices, você tem uma ordenação pré-topológica. Como mostra isso? A gente escreve a definição, né? É uma função pré-topológica, se acontecer isso aqui, então acontece isso. Então, vamos pegar dois caras, seja o V, tal que eu quero LU maior que LV maior do que LU, só que o que é L aqui? Menos F. Então, menos F de V maior do que menos F de U e V atinge U. Beleza? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que F de U é maior do que F de V. Certo? Eu só multipliquei por menos 1. Então agora eu quero mostrar que se isso acontece, então existe um caminho de U para V. Certo? Então tem dois casos. Como vocês se lembram, os Ds e Fs seguem a probabilidade dos intervalos encaixantes. Você pega o intervalo de D a U, ou ele está totalmente contido no outro intervalo, ou ele não se intersecta com outro intervalo. Então tem dois casos. Você sabe que o U acaba depois do V. Então tem aqui F de V e aqui F de U. Beleza? Isso aqui é o tempo. Tem dois casos. Ou o V, com certeza o U não está dentro do V, né? Porque ele acaba depois que o V acaba. Então, ou o V está dentro do U, ou os dois são disjuntos. Primeiro caso, vou pegar o caso fácil primeiro, que é quando o V está dentro do U. Então, é assim que acontece. Tem o D de V aqui, e tem o D de U aqui. Ou seja, o intervalo do V está totalmente contido no intervalo do U. Mas então, como a gente já falou antes, isso quer dizer que o V é descendente do U, certo? Então tá assim, tem o U aqui tem toda a subárvore dele, DFS, subárvore da DFS. Então o V está aqui em algum lugar. E eu falei aqui que o V tem um caminho para U. Ok. Mas como ele está na como o V está na subárvore de U, é descendente dele, claramente tem um caminho de U para V, né? É só seguir as arestas da árvore. Certo. Então a gente mostrou que nesse caso existe um caminho de U para V. Agora o outro caso, esse caso é o fácil. Outro caso é quando elas são disjuntas. Certo? Nesse caso, então ninguém é ancestral de ninguém. Mas o V foi descoberto antes. Então, o V foi descoberto antes aqui é toda a subárvore dele. O U não está nessa subárvore. E tem a subárvore do U aqui. Certo? Mas você disse
que existe um caminho de V para U. Então V pode descer aqui, fazer não sei o que, e vir para U. Mas se tem um caminho de V para U, então quando você estava calculando a DFS de V, ele devia ter encontrado U, né? Porque esse caminho vai ser explorado na DFS, ele explora todos os caminhos. Ele só retorna de V quando não tem mais nenhum caminho que não foi explorado. Todos os caminhos já foram vistos. Ou você pega aquelas arestas, ou você viu que aquele cara já foi visto antes. Então, se tem um caminho de V para U, V deveria ter visualizado U na sua DFS. Então, U devia ser ancestral, devia ser descendente de U. U devia ser descendente de V. Então, é uma contradição. Então, não pode acontecer esse caso. Isso aqui é contradição. Então é isso. Então, menos F é uma ordenação pré-topológica, porque nesses dois casos, um caso é uma contradição, então nunca vai acontecer, e no outro caso existe realmente o caminho que nem a gente queria mostrar. Beleza? Então agora vocês já sabem achar uma ordenação pré-topológica. É só você pegar F e pegar a ordem inversa de F. E o caso que o D de U está entre D de V e F de V? Então, não existe esse caso. Que nem a gente mostrou antes, são intervalos encaixantes. Ele falou que D de U está entre D de V. Ah, ele não falou? O caso em que D de U está entre D de V e F de V? Então, não existe esse caso. Por quê? Que a gente tinha falado intervalos encaixantes. Se D de U está entre D de V e F de V, isso quer dizer o quê? Que eu estava na DFS do V, eu cheguei no U, chamei a função DFS do U. Mas daí a minha função acabou antes da função que eu chamei acabar. Isso não faz sentido. Certo? Você sempre, quando você chama uma função, para você acabar, aquela função tem que acabar antes. Na recursão. Certo? Beleza? Por isso que são intervalos encaixantes. Nunca acontece isso aqui. Ou um está totalmente contido, ou eles são disjuntos. Beleza, então, menos F é uma ordem pré-topológica. Se você tem uma ordem pré-topológica num digrafo que é acíclico, ela vai ser uma ordem topológica. Isso é fácil ver. Porque, acho que nem precisa mostrar, mas você está falando que tem um cara depois, que tem um caminho para um cara antes, então esse cara tem um caminho para ele. Mas daí isso aqui formaria um ciclo. Então nunca vai ter um cara que tem uma aresta para antes. Então todo mundo tem aresta para depois, então a ordenação pré-topológica é uma ordenação topológica se o seu grafo for acíclico. Então com isso você consegue, já tem um jeito de achar uma ordenação topológica se você quiser de um grafo acíclico. Só fazer uma DFS, pegar o inverso do tempo de finalização. O outro jeito é aquele jeito que a gente usou para provar que ordenação topológica existe, que é você pega um cara de grau 0, tira. Pega outro cara de grau 0, tira. Vai tirando cara de grau 0. Dá para fazer isso sem ser quadrático, mas não é o propósito dessa aula. Então não vou mostrar. Beleza, então a gente já falou sobre ordenação pré-topológica. E agora o que pode ser um pouco confuso é o low. Porque agora mudou a definição, porque agora é um de grafo e não mais um grafo. Então o low é um pouco diferente, eu vou falar o que mudou no low. Certo. Como agora é um digrafo, pode ter umas arestas diferentes das que tinham antes na DFS tree. E na verdade, não é uma DFS tree. Eu falo DFS tree, mas na verdade é uma DFS forest. Porque mesmo quando o grafo era não direcionado, se você tivesse dois componentes conexos assim, cada um vai ter uma DFS tree. Eles não fazem parte da mesma árvore de DFS, certo? Agora é a mesma coisa. É uma DFS forest, na verdade. São várias árvores de DFS. Só que antes, claramente, não tinha uma aresta de uma árvore de DFS para outra, porque senão eles estariam na mesma árvore. Agora pode ter. Vamos ver como. Deixa eu desenhar um grafo. Por exemplo, nesse grafo aqui. Se você começar a DFS por esse cara, e você visitar esse aqui primeiro, você vai visualizar esses três aqui,
e daí você não vai conseguir acessar esse aqui, porque a aresta não vai nessa direção. Então você vai acabar esses três, a DFS tree vai ter essa aresta, na verdade isso aqui vai estar aqui embaixo, e essa aresta de retorno. Você vai acabar a DFS aqui, vai vir para cá, quando você descer aqui, você vai acabar isso aqui, mas vai ter essa aresta, que é aquela tipo de aresta que não existia antes, lembra? Entre dois, se você tem dois filhos, você pega as subárvores dele, não existia uma aresta entre essas duas subárvores. A aresta de cruzamento se chama. Então agora pode existir essa aresta. Quando vai existir essa aresta? Quando tiver uma aresta de uma subárvore para outra e essa aqui, a que recebe a aresta tem que acabar antes, né? Porque se essa aqui começasse antes, ela ia descobrir essa outra subárvore, certo? Então tem esse tipo de aresta que se chama aresta de cruzamento. Beleza. Agora, para você definir o low, note também que agora não existe mais aresta pi. Que a aresta pi era o quê? É que era a mesma aresta, mas quando você representava com duas arestas. Se era um grafo, você representava isso aqui desse jeito. Agora você não representa mais com duas arestas. Então, se tiver uma aresta assim, ela não é mais chamada de aresta pi, ela é uma aresta de retorno normal. Beleza? Porque ela não precisa existir. Então, agora, load U é mais ou menos a mesma coisa. É o menor D de V atingível por uma aresta de retorno. Por uma aresta de retorno. Uma aresta de retorno. A partir de um descendente de U. De descendente de U. Certo? Então, é mais ou menos a mesma coisa. Eu tenho aqui U, tenho aqui os descendentes dele, pode ter um cara aqui que tem uma aresta para um cara anterior a ele. Certo? O low vai guardar essa aresta, a aresta que sobe mais. E é como sempre, uma aresta só. Se daqui subir outra, não conta. Beleza? A coisa que você tem que ver é que aqui fala uma, que é esse negócio que eu já falei que não pode subir de novo, tem que falar aresta de retorno. Então, aresta de cruzamento não conta. Isso aqui vai terminar antes. O D dele vai ser menor. Só que você não conta essa aresta aqui. Certo? Porque ela não indica que você consegue voltar para um ancestral seu. Você está voltando para um cara diferente, de uma árvore diferente, de uma parte da árvore diferente. Então não conta essa aresta aqui. Beleza. Agora, o que a gente quer fazer? A gente quer calcular os componentes fortemente conexos de um digrafo. O que é um componente fortemente conexo? U. Ixi, calma aí. Se U é um conjunto de vértices que está em V, lembra que o digrafo é D igual VA. V é um conjunto de vértices, A é um conjunto de arestas. Se U é um subconjunto de V, ele é uma componente fortemente conexa se para todo Uzinho e Vzinho pertencente a U, U atinge V. Então todo mundo atinge todo mundo naquele conjunto de vértices. Por exemplo, esses três aqui é uma componente fortemente conexa, porque esse cara atinge esse cara atinge esse cara atinge esse, todo mundo atinge todo mundo. Porém, esses caras com esse aqui não é uma componente fortemente conexa, porque esse aqui atinge os outros, mas os outros não atingem ele. Uma coisa que eu esqueci de falar, U é maximal. O que isso quer dizer? Que ele é uma componente fortemente conexa se ele faz essa propriedade e não tem nenhum maior que ele, que contém ele, que também faz essa propriedade. O que eu quero dizer? Se você tiver esses três vértices aqui. Esses três não é considerado uma componente fortemente conexa. Por quê? Porque se você pegar esse aqui, também cada um atinge o outro, entendeu? Esses três se atingem, cada um atinge cada um dos outros dois. Mas esse aqui também atinge todos, e todos atingem ele. Certo? Então é maximal, você não consegue pegar mais nenhum que satisfaz essa propriedade. Beleza? Agora o que você quer fazer? Você quer descobrir quais são as componentes fortemente conexas de um digrafo D. E elas são uma partição do conjunto de vértices. Por quê? Cada vértice faz parte de uma componente fortemente conexa. Por quê? Porque cada vértice sozinho, ele pode ser uma componente fortemente conexa. Então,
vai ser ou ele, ou mais se ele conseguir atingir os outros. Por exemplo, aqui tudo é uma componente fortemente conexa. Nesse de grafo aqui, que eu desenhei aqui, vamos ver quais são as componentes fortemente conexas. Eu apaguei, mas uma delas vai ser essa aqui. Que cada um desses caras consegue atingir os outros. E apesar de ter caras atingindo ele, eles não conseguem atingir aqueles caras. Isso aqui também vai ser uma componente fortemente conexa sozinha. Porque não tem ninguém que consegue atingir ele. Então só ele consegue atingir ele mesmo. Esses dois vão estar na mesma componente. Porque esse aqui atinge ele e ele atinge o outro. Esse aqui vai ser uma outra componente. E esse aqui vai ser uma outra componente. Correto? Então você quer decompor o grafo dessa forma. Descobrir quais são cada uma das componentes fortemente conexas. Você quer descobrir essas três faz parte da componente 1, essa aqui faz parte da componente 2, componente 3, 4 e 5. Beleza? Alguma dúvida? Falem dúvidas agora que eu vou ir para o algoritmo. Espera aí. Eu queria só, se tu pudesse repetir o conceito de aresta de cruzamento. Tá bom. Uma aresta de cruzamento você tem uma DFS forest, ou seja, você rodou uma DFS e aquilo formou uma árvore, certo? Que nem anteriormente. Mas antes, a gente proibia arestas que fossem para um cara que não é seu ancestral ou seu descendente. Uma aresta desse cara nunca poderia vir para esse cara aqui. Porque se fosse um grafo, se você executasse a DFS desse cara, você podia descobrir ele, e se você fizesse a DFS desse cara, você ia descobrir esse aqui. Então não existia. Uma aresta sempre ia ou seu ancestral ou seu descendente. No caso de grafo, não precisa. Por quê? Se você chamar a DFS para esse lado primeiro, note que depende totalmente de qual é a ordem que você escolhe as arestas, que tanto faz. Mas a DFS tree pode mudar dependendo. Isso também no grafos, mas aqui mais ainda. Se você vai para esse lado, você vai descobrir esse cara, mas esse cara não consegue descobrir ele, certo? Porque a aresta vem nessa direção, não vai na outra. Quando ele volta, ele vem na DFS para esse lado, vem para cá, e daí ele descobre esse cara. Mas esse cara já foi descoberto, então tem essa aresta entre os dois. Mas nenhum é ancestral do outro. Então isso se chama aresta de cruzamento. Entendeu? Que não existia em grafos normais. Mais alguma? Você ia falar alguma coisa? Tá bom. Beleza, então queremos achar os componentes fortemente conexos. Como eu vou fazer para mostrar esse algoritmo? Vai ser diferente da última vez. Aqui eu dei as definições. E agora eu vou colocar já o código direto. E daí eu vou provar que o código funciona. Diferente da outra vez que eu mostrei como se definia, como eu achava uma e depois mostrava como codar. Aqui eu mostro o código direto e provo que ele funciona. Então, eu vou copiar o código aqui, vai demorar um pouco, mas formulem perguntas por enquanto. Se vocês quiserem me perguntando quando eu vou escrevendo. É sério. Pode.
Ian, Oi. na definição de componente fortemente conexa, era que para todo U contido em V, quer dizer, U contido em V, se para todo U pertencente, para todo Uzinho pertencente a U, e para todo Vzinho pertencente a V, existe um caminho de U para V e um caminho de V para U. Sim, entre qualquer par de elementos tem um caminho entre eles. Tá, eu preciso que exista um caminho de U para V e um caminho de V para U, ou só um basta? É que se você falar de um, você pode escolher eles diferente, que é para todo par. Então você pode escolher UV e depois escolher VU. Então, sim, entre qualquer par vai ter o caminho de um para o outro e do outro para um. Mas você não precisa falar isso na definição. Pode falar que UV implica VU. Se eu dissesse que UV implica VU, daria no mesmo, né? Implica? Tem caminho, você quer dizer? Então, se tem um caminho U, se V é atingível por U, então U é atingível por V. Seria equivalente naquela tua definição. Você não pode falar que só se V é atingível por U é atingível por V. Sempre Não, U atinge V. Sempre. Se você pegar dois caras, um atinge o outro. Você sempre consegue ir de qualquer cara para qualquer outro cara, naquela componente. não, sim, eu sei. Eu tô falando que seria equivalente na definição se eu falasse isso. Você fala, como que é? Você Pega falou? dois caras quaisquer, U e V. Se V é atingível por U, então U é atingível por V. Não isso. Porque senão você pode pegar só dois caras sozinhos e falar, tá, eles são componente conexa porque se eu pego U e V, se existe um caminho de U para V, então existe de V para U, tá, mas não existe. Então não precisa existir um de V para U. Mas isso aqui não é uma componente fortemente conexa. Entendeu? Sempre, você pega dois caras, existe um caminho entre eles. Você pega U e V, sempre existe um caminho entre U e V. E também existe de V para U. Tá acabando aqui. Vou escrever isso aqui de uma forma menos C++. Beleza? Certo. Então, deixa eu botar as linhas aqui para vocês poderem perguntar sobre a linha específica, se precisar. Cinco, seis. Aqui? É tudo. É porque esse if é fora desse for, na verdade. É que eu não botei chaves no for. Mas se fosse assim. Beleza. Então, esse aqui é o código. Vamos ver porque ele funciona. Tá, vou primeiro explicar o que ele faz e depois eu explico porque ele funciona. É uma DFS normal, você marca ele como visto, mas aqui você tem uma pilha. Como eu estou usando para representar uma pilha... Ah, você tem uma pergunta antes? Como eu estou usando para representar uma pilha, estou guardando a pilha no vetor ST, SN é o tamanho da pilha. Então, para adicionar na pilha, eu faço ST de SN++ igual a U, e para tirar, eu pego ST de menos SN. É só uma pilha. Podia escrever como notação de pilha, mas eu prefiro escrever mais para mostrar que é código de verdade. Aqui eu dei o low iniciado como antes, a DFS faz como antes, o low pego igual também. Se o cara é meu filho, o meu low é o mínimo entre o meu low e o low dele. E aqui, se não, então é uma aresta de volta, ou
uma aresta descendente ou uma aresta de cruzamento. Mas eu vou mostrar que as arestas de cruzamento não vão interferir. Então finge que isso aqui não acontece para a aresta de cruzamento. Mas se não, eu faço load U, é o mínimo entre load U e D de V. Aqui. Certo? Porque se eu consigo atingir aquele cara, então o mínimo do meu low é o mínimo com o D dele. Eu consigo chegar pelo menos nele. Mas não posso chegar ao low dele porque eu não posso pegar outra aresta para voltar. Aqui, depois que tudo isso acaba, eu vejo se o meu low é maior ou igual que o meu D. Claramente ele é pelo menos igual, então eu podia só chegar aqui e ser igual. Porque ou vai ser igual ou vai ser menor, né? Mas aqui podia ser um igual a igual. Se for, eu vou desempilhar caras da pilha até eu tirar eu mesmo. E enquanto eu desempilho, eu falo que todos aqueles caras são da minha componente. Beleza? Aqui do lado eu vou escrever invariantes. Ó, invariantes minha pilha sempre vai ter um conjunto de caras, né? Eu estou dizendo invariante, quer dizer, sempre vale isso aqui no código. Eu vou mostrar aqui. Dado que sempre vale, vai valer na próxima iteração. É como se fosse uma indução, na verdade. Então, minha invariante primeira. Se eu tiver uma pilha com o cara V0 até o cara VK, que note que K vai ser Sn-1, né? Que Sn é o tamanho da pilha. Então vai de V0 até VK. Então, se I menor do que J, eu tenho que VI atinge VJ. Eu estou indexando os caras da minha pilha. O primeiro cara da pilha é o V0, o segundo é o V1, até o VK. Beleza? Eu estou falando, se os caras estão na pilha, então todo cara atinge todos depois dele. Certo? Vou mostrar que funciona. Que isso vale. A invariante 2 quando VI é finalizado. Note que eu estou usando a mesma notação daqui, que é a notação da pilha. Finalizado. VI se mantém na pilha. Se VI atinge VI menos 1. Certo? Então, esses são meus invariantes. Eu estou falando que qualquer momento que eu pegar o código aqui, na pilha, todo mundo atinge... Se eu tenho VI na pilha, ele atinge todos os caras para frente dele. E o outro invariante quando o VI acaba, ele vai continuar se ele conseguir atingir o anterior dele. Beleza? Então, como indução, tem a base. A base é a pilha vazia. Funciona. Certo? Então, agora eu tenho que mostrar. Sempre que eu adiciono alguém na pilha, eu tiro alguém da pilha, isso se mantém. Quando eu vou adicionar alguém na pilha? Eu vou adicionar alguém na pilha quando eu visitar ele pela primeira vez no DFS, certo? Então, tem aqui P, que é o pai do meu cara. Ele pode já ter chamado para vários caras aqui. E agora ele chamou para U. Eu vou adicionar U na pilha. Eu quero mostrar que todo mundo que está na pilha agora atinge U. Beleza? Se eu mostrar isso, eu mostro que 1 se mantém. 2 se mantém porque o U não está sendo finalizado agora, então eu não preciso mostrar isso. Vou mostrar que 1 se mantém, dado que 1 vale até agora. Beleza? Note que o meu pai, o P, que eu vou falar que o P é, sei lá, V de I estrela, não, V estrela, V asterisco, vou dizer que o meu pai é o V asterisco aqui nessa pilha. Note que ele não necessariamente é o logo anterior a mim, ele não necessariamente é o topo da pilha agora, ele só vai ser se quando eu chamar eu for o primeiro filho, ou se eu tiver tirado esses caras da pilha. Mas ele está aqui no meio. Certo? Porque eu só retiro um cara quando acaba a DFS dele. Eu sempre retiro caras até retirar o mesmo. Então eu nunca retiro os caras anteriores a mim. Então eu só vou ser tirado da minha pilha talvez quando acabe minha DFS. Com essa condição aqui. Que é o que a gente vai ver que se mantém.
Beleza. Então vai ter o V estrela aqui. Vai ter possivelmente vários outros caras aqui. E daí vai ter eu aqui. Que é o que eu vou mencionar agora, U. Que ele vai ser o V de I. Certo? Certo? Então, na verdade, eu tinha feito de um jeito melhor. Vou chamar de G. V de G. V de G. Então, eu sei que V de G me atinge. Certo? Porque ele é meu pai. E, como todo mundo aqui anterior a V de G também atinge V de G, então todo mundo me atinge. Todo mundo com o índice menor ou igual que G me atinge, certo? Agora eu só preciso provar que todo mundo com índice entre G e I me atingem também. Beleza? Beleza. Tá todo mundo aqui no meio. Para todo J. Para todo J maior que G e menor que I. Para todo cara aqui no meio, eu quero mostrar que ele me atinge. Um cara aqui no meio, a DFS dele já foi finalizada. Por quê? Se a DFS dele não tivesse sido finalizada, quer dizer que ele é meu ancestral. Porque se a DFS dele ainda está acontecendo, quer dizer que a DFS dele me chamou. Certo? Porque se é um cara que não é meu ancestral, a DFS dele já acabou. Porque para me chamar, tem que voltar para o meu pai, que é meu ancestral, para ele me chamar. Então, todo mundo aqui, a DFS deles já foi finalizada. Beleza? Então, como isso segue 2, eu sei que quando cada um deles é finalizado, ele se mantém lá se ele atinge o anterior dele, certo? Então, para todo J, eu tenho que VJ atinge VJ menos 1, certo? Porque a DFS dele já foi finalizada e ele não foi retirado, porque ele ainda está na pilha aqui. Então, ele atinge o anterior dele. Certo? Alguma dúvida por enquanto? Então, tem vários caras aqui. Eu sei que cada um atinge o anterior. Esse aqui atinge o anterior. Esse aqui atinge o anterior. Então, o V de G mais 1 atinge o V de G, certo? Então, todo mundo atinge o V de G. Porque é só você ir voltando um por esses caminhos. Oi. Tá. A pergunta é o seguinte, você fala finalizado na invariante 2. Quando você diz finalizado, você quer dizer que acabou a recursão ou que ele foi removido da pilha? São duas coisas diferentes. Não, acabou a recursão. Quando acaba a recursão, é quando ele chega no final da DFS. Então, na verdade, quando ele chega aqui da DFS, ele se mantém. O que é se manter? Essa condição não ser verdadeira. Porque se ela for verdadeira, você vai tirar ele. Então, ele só se mantém se quando acabar a DFS dele, ele atingir o imediatamente anterior a ele na pilha. Beleza? E eu falei que todos esses caras entre G e I já acabaram. Porque se eles não tivessem acabado, eles seriam meus ancestrais. Eles não são meus ancestrais. Porque quem é meu ancestral é o V de G. Beleza? Então, todos esses caras já acabaram e eles não foram removidos da pilha. Então, cada um atinge o anterior. Então, para cada um, você pode ir pulando de um em um para trás até chegar em G. Então, todos atingem G. E como todos atingem G, G me atinge, eu posso pegar esse caminho deles até G mais o meu, então todos me atingem. Então, quando eu me adiciono na pilha, essa invariante continua valendo. Beleza? Certo? Essa é mostrando que a primeira invariante continua a valer. Beleza. Agora tem que mostrar que a segunda invariante continua a valer. Então, deixa eu só... Beleza. Eu quero mostrar agora que quando o VI é finalizado, ele só se mantém se ele atinge o VI menos 1. Beleza? Então, quando eu vou ser finalizado, agora é outra situação.
tem a pilha. Eu sou o cara VI. E agora eu vou ser finalizado. Pode ser que tenha outros caras na pilha, na frente de mim, na minha frente. Que são os caras que eu chamei a DFS, eles se adicionaram aqui e por algum motivo eles não foram retirados. Então, agora, eu quero mostrar que eu só vou continuar aqui se eu atingir o meu anterior. Beleza? E note que quando eu tiro eu e todos os caras para frente. Né? Que é o que esse loop faz aqui. Ele dá pop na pilha enquanto não for eu. Então ele vai tirar esse cara, tirar esse cara, tirar esse cara, tirar esse cara até me tirar. E daí quando eu me tirar ele vai parar. Certo? Agora eu quero ver a propriedade que faz ele se manter na pilha é se o load V é menor do que o load U é menor do que o D de U. O que significa o load U ser menor do que o D de U? O load U ser menor do que o D de U implica que tem uma aresta aqui que aponta para um ancestral meu, certo? Beleza. Se a aresta atinge o meu ancestral, então ela atinge o meu pai, certo? Meu pai é P, que era V de G. Lembra como a gente chamou da outra vez? Se ela atinge o meu ancestral, quer dizer que eu atinjo o meu pai. Por quê? Porque eu posso ir até essa aqui, pegar essa aresta e daí depois descer de novo até chegar no meu pai, que é um ancestral próprio. Beleza? Porque o low é menor do que o D. Certo? Então, e eu falei que meu pai está aqui. V de G. Então eu sei que tem uma aresta que eu atinjo o V de G. Mas pela propriedade 1, o V de G também atinge todos para frente dele. Então, em particular, ele atinge o V de I-1. Se ele atinge o V de I-1, então o 2 se mantém. Quer dizer, se o low é menor do que o D, então quer dizer que o VI atinge o V de I-1. Então ele não é retirado. Se o low é maior ou igual, quer dizer que ele não atinge ninguém atrás dele. Então ele é retirado. Então o 2 se mantém e o 1 se mantém. Então essas duas invariantes se mantêm sempre. Beleza? Entenderam? Agora provei que qualquer momento do código, você pegar, isso aqui vale, isso aqui vale. Certo? Tem uma dúvida ali? Alô? Então, essas invariantes, elas se baseiam no low, né? Principalmente a segunda. Uhum. Só que aí o low a gente... Você quer falar que a gente modificou o low e eu não provei ainda que ele está calculando corretamente? Isso. Sim, eu vou mostrar. Assumindo que o low está calculado certo, as invariantes estão valendo. Correto? Agora eu vou provar que o low está calculando certo. Não, eu vou provar que funciona direto. Vamos ver. Pega uma componente fortemente conexa. Eu quero mostrar agora o quê? Que quando ele retira todos esses caras aqui, são todos os caras da mesma componente conexa. Todos os caras da mesma componente conexa estão ali. Certo? Aqui é um jeito de marcar a componente conexa. Eu falei que a componente do cara A é a mesma componente do cara U, mas você pode marcar como você quiser a componente conexa. Às vezes bota, tipo, essa componente começa a 1 e daí depois você dá um número de componentes mais, entendeu? Aqui você marca como você quiser. Mas esse resto tem que se manter. Aqui que vai entrar por que funciona, que é esse low de A igual a infinito aqui. Que geralmente a gente coloca int max ou 10 a nona, alguma coisa assim. Então, primeira coisa. Pega essa DFS. Você tem essa componente conexa U aqui. Você quer saber se você vai descobrir ela corretamente. Pega o primeiro cara que é descoberto o primeiro cara de U que é descoberto pela DFS. Certo? Vai ser um Uzinho aqui. Ele vai ser o primeiro cara que vai ser descoberto. Como isso é uma DFS, e U atinge todos os outros caras, não diretamente, mas indiretamente de alguma forma, então a DFS de todos esses caras vai ser chamada eventualmente, certo? Sem acabar a DFS do U. Ele atinge todos os caras,
Então todos os caminhos até todos os caras vão ser explorados antes de acabar a DFS do U. Certo? Então, essa é uma garantia. Todos os caras vão ser visitados. A outra coisa é, quando eu sou finalizado, eu sou o V de I, e tá na hora da... Tá aqui, chegou na linha 9, que eu fui finalizado, tem os caras antes de mim, os caras depois de mim. Eu quero mostrar que o cara do V de I para frente, todos estão na mesma componente conexa, fortemente conexa. Mesmo que eles não sejam a componente inteira, todos fazem parte da mesma. Por quê? O V de I atinge todo mundo, certo? Por 1. Esses caras já acabaram. E cada um deles atinge o anterior. Certo? Então todos eles atingem o V de I. Se o V de I atinge todos e todos atingem o V de I, todos atingem todos. Então, do V de I para frente, todos estão na mesma componente fortemente conexa. Beleza? Ok. Então, você pega U. U é o primeiro cara que foi descoberto. Eventualmente, todo mundo vai aparecer nessa pilha. E, quando tiver na hora de finalizar o U, todo mundo do Uzão ainda vai estar aqui. Por quê? Porque eles foram adicionados e eles não foram retirados, porque todos conseguem atingir V de I, né? Todo o resto dos Uzinhos, eu vou chamar de U1 até o F. O M. Vai. F já é o tempo de finalização que a gente não usou de novo. Até o M. Esse aqui foi o 1, que foi o primeiro descoberto. Todos os caras vão estar aqui. O 2, o 3, talvez fora de ordem na pilha, mas vão estar aqui. E todos eles conseguem atingir o 1, né? Que é o V de I nesse caso, certo? Então eles não vão ser removidos da pilha. Certo? Porque se eles atingem esse aqui, esse cara também atinge o anterior deles, então por essa propriedade aqui, como isso aqui valia, quando ele foi finalizado, ele não foi retirado da pilha. Então nenhum deles foi retirado da pilha. Então todos estão na pilha. Pode ter mais algum na pilha? Então eu mostrei que todos eles estão na pilha quando o 1 vai ser finalizado. Certo? Todos eles vão estar na pilha, porque eles foram adicionados e eles não podem ser removidos. Mas pode ser que tenha outros caras. Só que se tiver outros caras, quer dizer que eles também estão na mesma componente fortemente conexa. Por exemplo, vai que tem um outro vértice W aqui que não faz parte de U. Mas eu atinjo W e W me atinge, porque ele atinge de um para trás e vai atingindo. Então, se eu atinjo ele e ele me atinge, eu atinjo todo mundo me atinge, então todo mundo atinge todo mundo, ele também estaria nessa componente, contradição. Já que eu falei que ele não estava nessa componente. Então, todo mundo que é da minha componente está lá, e ninguém que não é da minha componente está lá. Então, todo mundo está lá da minha componente. Está lá sem somente ser da minha componente. Beleza? Então, e claramente eu não atingo o cara anterior. Certo? Eu não atingi o cara anterior, porque se eu atingisse o cara anterior, ele me atingir todo mundo, ele também faria parte da mesma componente. Então, vai ser removido todos esses caras. Então, vai ser classificado corretamente. Porque eu removi todo mundo. Eu removi todo mundo da mesma componente, certo? Todo mundo era da minha componente. Eu removi todo mundo e falei, essa aqui é a mesma componente. Eu removi a componente inteira de uma vez, não removi uma parte dela. Beleza? Quando eu removo alguém, eu marco que low de A é igual a infinito. O que isso faz? Isso faz que quando eu acabe essa componente, acabo de processar ela, eu guardo todo mundo, eu marco que o load de todo mundo é infinito. Por quê? Porque daí se depois você estiver na mesma DFS em outro lugar e tiver uma aresta de cruzamento aqui, ela vai pegar o low aqui, mas esse low vai ser infinito. Esse D. Não. Ah, tá. Não, você tem que marcar o D como infinito. O D vai ser infinito. É porque eu fazia DFS diferente antes. Desculpe. Aqui você marca o D de A igual a infinito. Então, quando você for fazer a outra, ela vai pegar isso aqui. Load U igual a min de load U e D de V. Mas D de V vai ser infinito, porque ele já foi terminado. Certo? Sempre que tiver uma aresta de cruzamento... ele vai pegar isso aqui como infinito. E é isso. É isso. Ah, tá. Provar o tempo, né?
Esse aqui não é tão trivial quanto o outro, mas é bem ok também, porque isso aqui é só uma DFS normal, né? Até aqui. Eu adiciono na pilha e visito todos os parentes. Então aqui até aqui dá o de M mais N, né? Onde M é o número de arestas e N é o tamanho do grafo, é o número de vértices. Certo? Uma DFS normal. A única coisa que pode complicar é aqui, porque aqui eu faço um while, né? Eu estou fazendo um while que pode demorar N aqui. Só que o que você tem que perceber é, cada cara só é inserido uma vez na pilha, certo? Então, aqui, quantas vezes o while executa? Cada vez que ele executa uma vez, ele retira um cara da pilha. Então, a soma, se cada cara é adicionado no máximo uma vez, ele também é retirado no máximo uma vez. Então, no total, todos esses loops do while vão executar no máximo N vezes, certo? Mas pode ser de um jeito meio estranho, por exemplo, pode tirar todos de uma vez. Então, em uma das DFS demorou N esse while, mas daí você sabe que nas outras vai demorar tudo odd 1, entendeu? A soma de todos é no máximo N. O número de loops entre toda DFS vai ser N. Vocês entenderam a complexidade? Vocês entenderam a corretude? Vocês entenderam a complexidade e a corretude, então vocês entenderam tudo. Então é isso. Dúvidas agora? Ninguém? Não é tão simples assim, pode perguntar mesmo. Não? Então é isso. Ali. Uma pergunta. Se eu retirar todas as componentes fortemente conexas, tem algum significado especial atrelado a elas? Um grafo sem componente fortemente conexa? Não é sem. Um grafo que todas as componentes fortemente conexas são unitárias, ou seja, são um vértice só, ele é um grafo acíclico. Por quê? Porque se tem um ciclo, se existe um ciclo, todo mundo no ciclo é uma componente fortemente conexa. Porque se tem um ciclo, eu posso atingir todos os próximos do ciclo e pode dar a volta. Todo mundo pode atingir todo mundo. Certo? Então, se tem um ciclo, tem uma componente fortemente conexa que não é unitária. Então, se todas as componentes fortemente conexas são unitárias, é um grafo acíclico. Que, na verdade, a gente chama de DAG, geralmente. Que é Directed Acyclic Graph. Pode falar. Isso quer dizer que a gente pode usar esse algoritmo também para fazer uma ordenação topológica. Sim. Caso o grafo seja cíclico. Se todos os grafos forem 1, então... Sim. Uma coisa que é legal que dá pra fazer com esse algoritmo é você comprime todas as componentes fortemente conexas. Toda componente fortemente conexa você comprime em um vértice só. Então, por exemplo, aqui você meio que comprime todo mundo para um vértice só. Então, o que isso vai fazer? Isso é um grafo especial que chama tipo DSCC, que é o grafo das componentes fortemente conexas, onde tudo que era componente fortemente conexa aqui virou um vértice só. Então, todas as componentes fortemente conexas dele são unitárias, então ele é acíclico. Então, ele é um DAG. Por exemplo, se fosse só esse aqui, o DSCC dele seria só um vértice, entendeu? Se ele ligasse aqui, e esse aqui ligasse aqui, ia ser esse vértice ligado a esse. Note que tem duas arestas aqui, mas você meio que ignora uma delas. Como você pode fazer isso? Você pode fazer... Aqui, você sabe que todo mundo está na mesma componente de U. Então, você pode adicionar as arestas de todo mundo nas arestas de U. Você pode fazer com... Na verdade, é melhor você calcular as componentes de todo mundo antes, e daí você passa por todas as arestas de novo, e adiciona uma aresta da sua componente para a componente do outro cara. Entendeu? Porque agora não é mais uma aresta entre... Peraí, agora é melhor desenhar. Beleza. Nesse de grafo aqui, o que são as componentes fortemente conexas? Esses aqui e esses aqui, certo? Então, o que seria o DSCC dele? Seria, na verdade, só
um vértice apontando para outro. E como você constrói ele? Você primeiro faz isso aqui, e daí para cada cara você guarda de qual componente ele é, certo? Daí depois você passa por todas as arestas de novo e fala. Por exemplo, você passa por essas arestas aqui. Essa aresta vai desse cara para esse cara. Então, nesse grafo aqui eu vou colocar do componente desse cara para o componente desse cara. Cada componente aqui vira um vértice só aqui. Mas então quando você adicionar essa aresta vai ficar assim. Certo? Na verdade você vai adicionar várias arestas que são só loops, assim. Mas se você quiser você pode ignorar elas, porque às vezes podem dar problema. Então todas essas arestas aqui vão ser loops. Daí, essa aresta aqui vai apontar do componente desse cara para o componente desse cara. Então vai ter uma aresta assim. Essa também, do componente desse cara para o componente desse cara. Então vai ter uma aresta assim. Entendeu? Vai ser acíclico no sentido que tirando esses loops aqui. Mas você pode só apagar esses loops aqui. Tem alguns problemas que usam esse tipo de grafo. Ele é bem útil. Então eu mostrei um jeito de construir agora. Você guarda a componente de cada cara e depois faz um outro grafo em que cada componente fortemente conexa é um vértice. E ele vai ser um DAG. Ele vai ser acíclico. Daí às vezes é bom você achar ordenação topológica nele, fazer várias coisinhas legais, porque DAGs tem propriedades muito legais, que eu não vou falar agora. Beleza. Fala. Ali no while... Não. Liga. Ali no loop do while, por que você fez menos SN ao invés de... Quer dizer, ao invés de SN menos, por que você desconsidera o... Não, eu não desconsidero um cara. É só que quando você faz uma pilha num vetor, o SN sempre aponta para o próximo elemento. Por exemplo, se tem 0 caras, vai apontar para a posição 0, que é a primeira posição, que é a primeira posição que não tem alguém. Então você primeiro tem que decrementar e depois pegar o cara aqui. Podia ser só pop. st.pop e aqui st.push. É isso.